Tá na hora de desmentir os atributos físicos do Yuta. Tem muita gente que fala que durante o arco da execução que o Yuta tem atributos físicos inferiores ao do Itadori. Eu já fiz um vídeo desse aqui no perfil, mas eu vou fazer de novo porque, sinceramente, tem que desmentir mesmo. Mas se você vier com o argumento dizendo que o Yuta foi o que o Itadori estava se segurando, recomendo reler o mangá, pois isso não aconteceu de fato. Simplesmente tem que entender o contexto. Primeiro, que é uma afirmação do próprio Itadori. Ele não pode fazer absolutamente nada contra o Yuta, porque o nível do Yuta é outro nível. E é o Yuta base, esse Yuta que estava se segurando. O Yuta não estava levando a sério o Itadori, pois a única missão dele era justamente perfurar o coração do Itadori. Se ele errasse, se partisse ao meio o Itadori, seria de F e acabaria com o plano de tentar reviver o Itadori. Tanto que só bastou o Itadori quebrar a espada do Yuta, que ele simplesmente levou um corte, literalmente, e foi cortado. Se o Yuta tivesse feito a mesma liberação de energia amaldiçoada que ele fez lá em Sendai, ele teria partido o Itadori ao meio sem dificuldade nenhuma. O fator também é a velocidade. O Yuta é mais rápido que o Itadori, tanto que quando o Itadori foi pular o carro, o Yuta já estava do outro lado do carro. Só que aconteceu uma coisa, o Yuta subestimou a agilidade do Itadori. Mas continuando, depois disso ele mesmo fala, eu não consigo lidar com esse cara aqui, agora é a minha chance. Ele tenta entrar para algum lugar, só que o Yuta intervém na mesma hora que ele tenta correr. E novamente, o Itadori mesmo afirma, se ele tentasse enfrentar o Yuta, ele seria triturado em picadinhos por causa da katana, então ele precisava se livrar da katana. O Itadori não se segurou no sentido de segurar sua força, não, ele se segurou para não contra-atacar o Yuta. É isso que eu estou reforçando, não existe como o Itadori está se segurando, sendo que o próprio já afirmou que não conseguiria fazer nada. O Itadori naquele momento se segurou para não contra-atacar o Yuta, porque ele estava indeciso se deveria viver ou morrer. Ele estava apenas se limitando a não contra-atacar o Yuta. Ele estava fazendo o máximo para tentar ficar vivo contra o Yuta, já que os danos do Itadori seriam insignificantes contra o Yuta, que defendeu golpes do Ryu que simplesmente arremessaram a Rika na forma completa, sem dificuldade nenhuma, e ainda deixou zonza. Ou seja, tu vai falar que o soco do Itadori naquele momento faria algum efeito no Yuta? Não faria, cara. E só pra deixar interessante, o mangá sempre retrata o Yuta da Rika como seres separados, ou seja, se o mangá fala apenas do Yuta é porque ele está se referindo apenas ao Yuta e não a Rika exclusivamente, porque o mangá sempre cita a diferença entre o Yuta e a Rika. E novamente, o argumento do Hakari ser mais forte que o Yuta é desmentido pela própria Maki. A Maki, a qual conhece muito mais o Hakari e o Yuta juntos do que o Yuta conheceu o Hakari, já que a Maki já estava mais anos do que o Yuta na feitiçaria Jujutsu, do que o Yuta está dentro da escola Jujutsu, já que basicamente o Yuta só ficou 1 ano na escola Jujutsu, enquanto a Maki estava já há 2 anos dentro da escola Jujutsu. Novamente, se o Itadori fosse relativo ou superior ao Yuta no atributo físico, não teria sentido algum o requisito do próprio Itadori mandar o Yuta matar ele quando o Sukuna assumisse o controle, porque como ele vai matar o cara sendo que o Sukuna seria um abismo de forças? Ou o Itadori confiava na força do Yuta, que é superior sim, já que ele é mais forte que o Hakari no Jackpot, e o Hakari no Jackpot é extremamente relativo ao Kashimo, e se não sendo superior, já que no intervalo dos 8 segundos o Hakari se saiu superior ao Kashimo. Outro momento em que qual o próprio Itadori deixa entender que as forças dele não se medem é quando justamente ele está lutando contra o Yuta, onde ele mesmo fala que o controle de energia amaldiçoada do Yuta está em outro nível, ou seja, não tem como medir um parâmetro de força, já que basicamente, mesmo que o Yuta seja fraco sem energia amaldiçoada, todo mundo do verso perde pro Itadori sem energia amaldiçoada. Todo mundo, se for um combate de boxe, porradaria franca sem energia amaldiçoada, vai perder pro Itadori, porque o Itadori tem uma força sobre-humana e não é humano e no requisito de força humana. E os atributos dele são além do ser humano. Pois mesmo que você tenha, exemplo, tamanha energia amaldiçoada, você compensa a falta de músculos justamente com seu controle. E é isso que o Yuta faz. Ele não pode ter tantos músculos assim na sua estrutura muscular, mas mesmo assim ainda é muito forte graças ao controle de energia amaldiçoada.
Exemplo, o Meguna, que deveria ser mais fraco que o Sukuna, mas ele compensa o poder físico dele justamente com energia amaldiçoada, pois a estrutura muscular do Megumi é inferior à estrutura muscular do corpo original do Sukuna. Ou seja, o Meguna não tem atributos físicos inferiores ao Meguna graças ao reforço de energia amaldiçoada que ele tem. Mesmo que o Meguna tenha força inferior graças ao corpo do Megumi, a falta de poder físico é compensado pela energia amaldiçoada, onde ele suprime totalmente essa necessidade de uma estrutura muscular apenas com controle e reforço de energia amaldiçoada. E o Yuta faz exatamente isso. A falta de estrutura muscular em seu corpo faz com que ele seja obrigado a usar o controle e reforço de energia amaldiçoada, onde isso não nerfa em si o Yuta, mas sim faz com que ele tenha que forçar ainda mais um controle de energia amaldiçoada. Ou seja, mesmo que ele seja fraco sem energia amaldiçoada, com energia amaldiçoada ele é mais forte e pronto, pô. Você não tem que falar, ah, mas ele é fraco. Aí compensa a falta de poder físico com energia amaldiçoada. Não tem essa de dizer que ele é fraco em si, sendo que a energia amaldiçoada dele faz com que ele suprima totalmente essa necessidade. E simplesmente o próprio Yuta tem uma força relativista do Ryu, visto que ele conseguia tanto se defender quanto contra-atacar o próprio Ryu. Não é nem um pouco fraca. Eu já fiz análise aqui do Ryu no perfil, então se quiser passar, passa lá. Onde o Ryu tem uma força abismal. Então bora aqui pro Hakari agora, desmentir. Quando simplesmente o pessoal lança esse argumento aqui do Hakari ser mais forte que o Yuta, simplesmente eu acho que eles nem lê o que os kanjis significam ou estão sendo representados, já que a palavra dizem do kanji existe ali. A palavra dizem tem o significado de expectativa ou de rumor, não está sendo uma ideia absoluta do autor, mas sim uma ideia para se passar que ele talvez seja mais forte que o Yuta e não que ele é mais forte que o Yuta. Tanto que o mangá refuta a ideia quando a Maki responde a fala do Yuta e quando o narrador também se empolga ao falar que o Yuta é o segundo apenas atrás de Satoru Gojo. Ou seja, a ideia de que a palavra que o Hakari é mais forte que o Yuta não é um fato, é apenas um rumor na expectativa de outros, não é um fato absoluto da obra. Tanto que se fosse um fato, quem estaria no lugar do Yuta nessa frase do narrador seria o Hakari e não o Okotsu. A ideia naquele momento do autor é só passar uma ideia de trama. Será que aquele personagem é realmente mais forte que o Yuta? O Yuta foi apresentado, ele não. É apenas essa dúvida que o autor quer botar na sua cabeça. Mas logo depois, ao decorrer da obra, ele desmente essa ideia de que o Hakari é mais forte, ao simplesmente impor o narrador como o segundo atrás de Satoru Gojo, sendo o Yuta Okotsu. Com exceção de Yuki Tsukumo, o Yuta é o personagem mais forte apenas atrás de Satoru Gojo, já que basicamente a Yuki possui uma técnica extremamente que faz com que ela tenha uma força absurda. Ou seja, acabei já com a ideia de que o Yuta é fraco em atributos físicos e é até mais forte que o próprio Hakari no Jackpot.